Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 14 narra a continuidade e a intensificação da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé pelas regiões da Licaonia. Este trecho é marcado por uma oscilação dramática entre a veneração e a perseguição. Após serem confundidos com deuses gregos em Listra devido a um milagre, os apóstolos enfrentam a fúria da multidão instigada por opositores, resultando no apedrejamento de Paulo. O capítulo destaca a resiliência missionária, pois, mesmo diante do sofrimento, os apóstolos retornam às cidades visitadas para confirmar os discípulos, organizar a liderança local e ensinar que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 14 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Os apóstolos em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaonicas de Listra e Derbe e seus arredores. Onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra e Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvirá Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se. Fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaonica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos entender Atos 14 de forma simples, clara e didática. Esse capítulo mostra a continuidade da missão de Paulo e Barnabé, com milagres, rejeição, perseguição e perseverança. Primeiro, pregação em Icônio, fé e divisão, versículos 1-7.
Versículo 1. Paulo e Barnabé pregam, e muitos creem, judeus e gentios. Versículo 2. Alguns rejeitam e influenciam outros contra eles. Versículo 3. Deus confirma a mensagem com sinais e milagres. Versículo 4. A cidade fica dividida. Versículos 5 e 6. Surge um plano para matá-los, eles fogem para outras cidades. Versículo 7. Continuam pregando. Lição: quando a verdade é pregada. 1. Alguns aceitam. 2. Outros rejeitam. Isso pode gerar conflito, mas a missão continua. Segundo o milagre em Listra, o paralítico é curado. Versículos 8 e 10. Versículo 8. Um homem paralítico desde o nascimento. Versículo 9. Ele ouve a palavra com fé. Versículo 10. Paulo declara, ele se levanta e anda. Lição: 1. A fé vem por ouvir a mensagem. 2. Deus tem poder para transformar completamente a vida. Terceiro, um grande erro. O povo tenta adorar os apóstolos. Versículos 11 e 19. Versículos 11 e 12. O povo pensa que Paulo e Barnabé são deuses, Zeus e Hermes. Versículo 13. Querem oferecer sacrifícios a eles. Versículos 14 e 15. Eles rejeitam isso. Somos humanos como vocês. Versículos 16 e 17. Explicam que Deus verdadeiro é o Criador. Ele já mostrava sua bondade, chuva, colheitas, sustento. Versículo 18. Mesmo assim, foi difícil impedir o povo. Lição: 1. Glória pertence somente a Deus. 2. O ser humano tende a idolatrar pessoas. 3. O Evangelho chama a verdade e arrependimento. Voltamos a ler. O regresso à Antioquia da Síria. 20. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. 24. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. 25. E, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. 26. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrirá a porta da fé aos gentios. 28. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. Perseguição. Paulo é apedrejado. Versículos 19 e 20. Versículo 19. Inimigos chegam e convencem o povo. Paulo é apedrejado e deixado como morto. Versículo 20. Ele se levanta e continua. Lição: 1. A opinião das pessoas muda facilmente. 2. Quem hoje te exalta pode amanhã te rejeitar. 3. O verdadeiro servo de Deus não desiste. 5. Fortalecendo os discípulos. Versículos 21 e 23. Versículo 21. Fazem muitos discípulos. Versículo 22. Encorajam com uma verdade importante. É necessário passar por muitas tribulações. Versículo 23. Estabelecem líderes, presbíteros, nas igrejas. Lição: 1. A vida cristã não é só bênção, há dificuldades. 2. A igreja precisa de organização e liderança espiritual. 6. Retorno e relatório da missão, versículos 24 e 28. Versículos 24 e 26. Retornam ao ponto de envio. Versículo 27. Contam tudo o que Deus fez. Deus abriu a porta da fé aos gentios. Versículo 28. Permanecem com os discípulos. Lição: 1. A obra é de Deus, não dos homens. 2. Devemos compartilhar testemunhos. 3. Deus quer alcançar todas as pessoas. Resumo geral de Atos 14. Este capítulo ensina que: primeiro, o Evangelho gera fé e oposição, versículos 1 e 2. Segundo,
Deus confirma sua palavra com poder, versículos 3,10. Terceiro, não devemos glorificar homens, versículos 14 e 15. Quarto, a caminhada cristã inclui perseguições, versículos 19,22. É preciso perseverar até o fim. Quinto, Deus está abrindo portas para todos os povos, versículo 27. Mensagem central. Seguir a Cristo exige perseverança, humildade e fidelidade, mesmo diante de oposição, porque a obra é de Deus e Ele continua agindo. Vou te explicar Atos dos Apóstolos capítulo 14 de forma didática, organizada por partes e mostrando as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Atos 14. Este capítulo mostra: primeiro, a continuação da missão de Paulo e Barnabé. Segundo, o padrão do Evangelho: pregação, reação, perseguição, crescimento. Terceiro, o sofrimento como parte da vida cristã. Pregação e divisão em Icônio, versículos 1-7. Versículo 1. Paulo e Barnabé pregam na sinagoga, muitos judeus e gentios creem. Versículo 2. Alguns rejeitam e incitam outros contra eles. Versículo 3. Deus confirma a mensagem com sinais e maravilhas. Versículo 4. A cidade fica dividida. Versículos 5-6. Planejam apedrejá-lo, eles fogem. Versículo 7. Continuam pregando em outros lugares. Significado: o Evangelho sempre gera 1. Fé em alguns. 2. Rejeição em outros. Mesmo com oposição, a missão continua. Ligação com o Antigo Testamento. O mesmo padrão ocorreu com os profetas. Jeremias 22. Perseguição ao profeta. 2 Crônicas 36:16. Rejeição dos mensageiros de Deus. O milagre em Listra. Versículos 8-10. Versículo 8. Homem paralítico desde o nascimento. Versículo 9. Paulo percebe que ele tem fé. Versículo 10. Levante-se. Ele é curado e começa a andar. Significado: o milagre mostra 1. O poder de Deus. 2. A confirmação da mensagem. Ligação com o Antigo Testamento. Promessas de restauração. Isaías 35:6. O aleijado saltará como um servo. A reação errada. Idolatria. Versículos 11 e 18. Versículo 11. A multidão pensa que eles são deuses. Versículo 12. Chamam 1. Barnabé de Zeus. 2. Paulo de Hermes. Versículo 13. Querem oferecer sacrifícios a eles. Versículos 14 e 15. Paulo e Barnabé rejeitam. Somos humanos, voltem-se ao Deus vivo. Versículo 15. Versículos 16-17. Deus sempre deu testemunho através da criação. 1. Chuva. 2. Colheitas. 3. Sustento. Significado: aqui vemos um erro comum. 1. As pessoas confundem o instrumento com Deus. 2. Tendência humana à idolatria. Os apóstolos corrigem. Só Deus deve ser adorado. Ligação com o Antigo Testamento. Idolatria condenada. Êxodo 23:5. Não ter outros deuses. Deus como Criador. Salmos 146:6. Da exaltação à perseguição. Versículos 19 e 20. Versículo 19. Judeus chegam e mudam a opinião da multidão. Paulo é apedrejado e deixado como morto. Versículo 20. Ele se levanta e continua. Significado: a mesma multidão. 1. Primeiro quis adorá-lo. 2. Depois quis matá-lo. Isso mostra 1. A instabilidade das pessoas. 2. O custo de seguir a missão. Ligação com o Antigo Testamento. Profetas perseguidos. 1 Reis 19 de outubro. Perseguição a Elias. Fortalecimento dos discípulos. Versículos 21-23. Versículo 21. Eles fazem muitos discípulos. Versículo 22. É necessário passar por muitas tribulações. Versículo 23. Eles estabelecem presbíteros, líderes, nas igrejas. Significado: 3 pilares da igreja. 1. Discipulado. 2. Perseverança nas dificuldades. 3. Liderança espiritual organizada. Ligação com o Antigo Testamento. Liderança espiritual. Êxodo 18:21. Líderes sobre o povo. Retorno e relatório da missão.
versículos 24 e 28. Versículos 24 e 26, eles retornam às cidades por onde passaram. Versículo 27, relatam tudo o que Deus fez e como abriu a fé aos gentios. Versículo 28, ficam com os discípulos. Significado: a missão não termina na pregação. 1. A prestação de contas. 2. A comunhão. 3. A reconhecimento da ação de Deus. Mensagens principais de Atos 14. Primeira, o Evangelho divide as pessoas, versículo 1-2. Segunda, Deus confirma sua palavra com poder, versículos 3,10. Terceira, só Deus deve ser adorado, versículo 15. Quarto, a caminhada cristã inclui sofrimento, versículo 22. Quinto, a missão continua apesar das dificuldades, versículos 20 e 21. Resumo simples. 1. Muitos creem, outros rejeitam, versículos 1-2. 2. Deus confirma com milagres, versículos 3,10. 3. As pessoas tentam idolatrar os apóstolos, versículos 11 e 13. 4. Eles corrigem e apontam para Deus, versículos 14 e 15. 5. Paulo é perseguido, versículo 19. 6. A igreja é fortalecida, versículos 22 e 23. 7. A missão continua e se expande, versículo 27. Resumo em uma frase. Atos 14 ensina que o Evangelho deve ser pregado com fidelidade, que somente Deus merece adoração e que as tribulações fazem parte do caminho daqueles que seguem a missão de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!